Eu dividi a apresentação de hoje em duas partes principais. A parte 1 é como incrementar a sua receita com o AdSense. E aí a gente vai dar dicas para melhorar os 3 principais pontos que influenciam na sua receita, que são o CPC, o CTR e as impressões. A gente vai falar detalhadamente de cada um deles. E na segunda parte, a gente vai falar das outras formas de gerar receita com o AdSense para o seu blog. E aí eu separei aqui 3 produtos que acho pertinente a gente falar, que é o AdSense para pesquisa, o bloco de links e o AdSense para feeds. Bom, então vamos iniciar falando da receita. Quais pontos influenciam na sua receita? De uma forma didática, a gente pode dizer que a receita é influenciada por 3 fatores. O custo por clique, que a gente chama de CPC, a taxa de cliques, que a gente chama de CTR, e o número de impressões. A gente vai falar de uma a uma, começando pelo CPC. E aí, os pontos que a gente vai falar são segmentação de anúncios, escolha do formato e do tipo de anúncio, posição do código de anúncio no código-fonte da sua página, filtro de anúncios e como que funciona o leilão, que é importante que vocês saibam disso. CPC é uma pergunta clássica de todos os editores. Como que eu posso obter o máximo de receita com cada um dos meus blocos de anúncio? Então, primeiro ponto que a gente vai falar, a segmentação de anúncios. Antes de explicar isso, é importante que todos entendam como os anúncios do Google aparecem no seu blog. Os anúncios do Google podem aparecer de 2 formas, através da segmentação contextual ou da segmentação por canal. Mas o que é isso? Na segmentação contextual, um robô lê a sua página, entende o conteúdo da sua página, ele entende do que o seu blog está falando e busca na nossa base de anúncios quais são os mais relevantes para exibir no seu site. No caso dos anúncios segmentados por canal, o anunciante vai escolher diretamente em qual blog ele vai querer aparecer ou em qual que ele vai querer participar do leilão. Assim, no caso dos anúncios segmentados por canal, o anunciante vai pesquisar qual é o blog que tem boa qualidade e que ele julga que o público dele está e vai optar por fazer um lance ou ele vai fazer uma oferta pelo clique para aparecer ou não no seu blog. Mas o que é preciso que vocês façam para que o anunciante encontre o seu blog? Dentro da sua conta do AdSense, como vocês podem ver nesse slide, vocês clicam em configuração do AdSense, depois em seguida cliquem em critérios e tem a opção acrescentar novos critérios personalizados, como está aí destacado nesse slide. Vocês vão então cair numa página dessa, que vocês têm a opção de escolher um nome para o seu critério e colocar algum tipo de descrição, falar aonde que o anúncio está dentro do seu site. A sugestão que a gente dá é que vocês sejam didáticos e sejam claros aqui no nome do critério que você vai criar. Lembrando sempre que o anunciante, quando estiver fazendo a pesquisa de quais blogs ele quer aparecer, ele vai ler esse critério. Então, é importante que a gente deixe claro qual que é o formato desse bloco, porque o anunciante tem que saber se ele vai ter um anúncio para esse formato ou não, e aonde que ele está. Aqui no nosso exemplo, a gente colocou o nome do critério 300 por 250, interna e economia, porque no meu blog de economia eu vou colocar um anúncio de 300 por 250 na página interna. É importantíssimo que vocês prestem atenção nessa caixinha segmentação e marquem mostrar esse critério aos anunciantes como um posicionamento de anúncios. Se essa caixinha não estiver marcada, os anunciantes não conseguem ver o seu critério e, consequentemente, não conseguem fazer uma oferta pelo lance, uma oferta pelo clique para aparecer no seu blog. Essa tela que vocês estão vendo agora é como o anunciante encontra o seu blog na interface do Google AdWords, que é o nosso programa voltado para anunciantes. Então, por exemplo, o anunciante entrou buscando sites para o público de pequenas empresas. Um sistema do Google vai listar todos os sites que sejam relevantes para esse assunto e que tenham criado critérios visíveis para anunciantes. Então, quando você marca aquela caixinha que a gente falou no slide anterior, o seu blog passa a aparecer para o anunciante dessa forma. E é assim que o anunciante vai te ver, se ele se interessar pelo seu blog, se ele se interessar pelo seu critério, ele vai clicar, vai entrar no seu blog, avaliar se ele julga bom ou não fazer um lance para aparecer no seu site.
Outro ponto que influencia muito no CPC é o formato e o tipo de anúncio. Toda vez que sua página é exibida, acontece um leilão em nosso sistema para ver qual é o anúncio mais relevante para o seu blog. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso mais para frente, sobre o leilão. Mas, como em qualquer leilão, quanto mais participantes tiver, maior é o valor que o vencedor tem que pagar. Então, por isso, a gente recomenda que você opte por exibir sempre anúncios de texto e anúncios gráficos, não limitando apenas a anúncios de texto ou apenas a anúncios gráficos. Se tivermos anúncios de texto competindo com anúncios gráficos no mesmo leilão, a gente aumenta o inventário de anúncios e isso eleva o valor do clique. Outra dica que a gente dá é que vocês escolham os formatos mais largos, como esses que a gente está mostrando aqui, o retângulo médio, o quadrado e o cabeçalho. Cabeçalho largo, 728 por 90. Porque, ao criar anúncios gráficos, a experiência que a gente tem, os anunciantes, eles geralmente escolhem os formatos maiores, que é a forma que o criativo encontra para passar melhor a mensagem. Então, se você opta por formatos mais largos, a gente tem um inventário maior de anúncios para exibir nessa posição. Então, se a gente tem um maior número de participantes no leilão, maior é o valor do clique. Pelo menos essa é a tendência. Agora, vamos falar de uma dica que é preciso de uma análise um pouco mais profunda, que é a posição do código de anúncio no código-fonte da sua página. A posição do código de anúncio no código-fonte do seu blog também pode influenciar na sua receita. Vamos ver esse exemplo. Essa página tem dois blocos de anúncio. Um anúncio A, que está marcado aí no topo da página, e um anúncio B, que está marcado no centro da página. No código-fonte dessa página, o código de anúncio do bloco A está acima do código de anúncio do bloco B. O sistema do Google começa a distribuir os anúncios de cima para baixo no código-fonte da sua página. Isso significa que o anúncio com maior potencial de receita vai aparecer no bloco que está no topo dessa página de exemplo. Então, vai aparecer, esse anúncio A está aparecendo no código-fonte primeiro que o anúncio B. Então, o anúncio com maior potencial de rendimento vai aparecer nesse lugar. Nessa página, a experiência mostra que o anúncio A no topo tem um CTR menor do que o anúncio B no centro. Então, o que acontece nesse caso? O anúncio com maior potencial de receita está em uma área que recebe menos cliques. Como que a gente resolve isso? Para resolver, a gente tem que tentar fazer com que o primeiro código de anúncio no seu código HTML, no código HTML do seu blog, esteja em um local mais visível pelo usuário do seu blog. Em resumo, tente ordenar os códigos de anúncio no seu código-fonte por ordem decrescente de CTR, ou seja, aquele que tiver mais clique aparecer primeiro no código-fonte. Para você ver qual é o bloco que tem CTR melhor, você pode criar critérios e verificar nos relatórios na sua conta. Pensem nisso, acho que é um tema que vale a pena refletir. Ainda com relação ao CPC, um outro fator que influencia no valor do clique são os filtros. Como vocês podem ver nesse slide, um esqueminha gráfico que a gente achou para mostrar que quanto mais anúncios você filtrar, mais participantes você está tirando do leilão. Então, com isso, cai o valor do clique. A gente escuta muitos editores falando que, se filtrar os anunciantes que pagam pouco, o valor do clique vai aumentar. Isso é uma lenda. Aparece no seu blog o melhor anúncio possível naquele momento. Então, se você filtrar um anunciante, você vai estar apenas diminuindo o número de anúncios que poderiam concorrer no leilão e, potencialmente, possuem uma rentabilidade melhor do que os que ficaram fora do filtro. Uma lista de filtros eficiente é uma lista de filtros enxuta. A ideia dos filtros é apenas impedir que sejam exibidos anúncios dos seus concorrentes ou anúncios que, por algum motivo, você não deseja que eles apareçam. Prestem atenção também na URL que você vai filtrar. Se vocês quiserem filtrar um anúncio específico, insiram a URL de destino e não a URL de visualização.
Bom, eu falei aqui algumas vezes do leilão, mas o que é isso? Como que funciona esse leilão e por que é tão importante que vocês entendam isso? Eu acho que o melhor é eu exemplificar. Vamos supor que você tem um blog sobre um assunto qualquer, por exemplo, futebol. Eu acessei esse blog. Qual é o anúncio que vai ser exibido lá? Bom, vamos supor que quando eu acessei esse blog, o sistema do Google identificou que existem 4 anúncios que poderiam aparecer lá. É muito mais, esse número é apenas para ficar fácil de explicar como que funciona. Então, os anunciantes A, B, C e D vão participar desse leilão. Vamos supor que nesse exemplo, e aí mais uma vez um número fictício, o anunciante A esteja disposto a pagar no máximo 4 por um clique. O anunciante B está disposto a pagar no máximo 3 pelo clique. O anunciante C está disposto a pagar no máximo 2 pelo clique. E, por fim, o anunciante D está disposto a pagar no máximo 1 pelo clique. Entretanto, para cada anúncio desse, a gente tem um índice de qualidade. Diversos fatores influenciam esse índice, mas a única coisa que a gente precisa considerar aqui é que quanto melhor for o formato, mais relevante ele vai ser para o seu blog. Então, mais valor ele vai agregar para todo o processo e, consequentemente, mais cliques ele vai levar. Vai ser o anúncio, qual que é o anúncio com maior qualidade, considerando diversos aspectos. Voltando aqui para o nosso exemplo, então, a gente tem aí valores fictícios de qualidade do anúncio para 1 do anúncio A, 3 do anúncio B, 6 do anúncio C e 8 do anúncio D. A gente tem, então, que cada um desses anúncios vai ter um índice, que é produto do valor máximo que cada anunciante quer pagar e o índice de qualidade desses anúncios. Então, é o CPC vezes o índice de qualidade do anúncio, que aí a gente vai chegar nesse índice, nesse valor que a gente está chamando de índice. Bom, no nosso exemplo, então, o anunciante A chegou a um índice 4, o anunciante B chegou a um índice 9, o anunciante C chegou a um índice 12 e o anunciante D chegou a um índice 8. Agora, olha que curioso. Nesse exemplo, o anúncio que conseguiu o melhor índice é o anúncio C, conseguiu 12. Que, na verdade, foi o anúncio que fez a terceira melhor oferta, mas mesmo assim ele foi o vencedor do leilão, porque o índice de qualidade dele é muito alto. E é ele que vai aparecer primeiro. Chama atenção para uma coisa. Esse é o melhor anúncio que pode aparecer no seu blog. É esse o anúncio que vai gerar mais receita. Para o anunciante aparecer no seu blog, para os outros anunciantes aparecer no seu blog, ele vai ter que ou melhorar a qualidade do anúncio dele, o que para você é bom, porque quanto mais relevante for o anúncio, quanto mais qualidade tiver o anúncio, mais clique o anúncio vai receber. Ou esse outro anunciante vai ter que aumentar o valor que ele quer pagar pelo clique. O que eu não preciso nem comentar, que é claro que é bom para vocês. Então, voltando ao assunto do filtro, se você filtra um anúncio, se você filtra um anunciante, o que você faz é impedir com que o anunciante consiga aparecer, nem se ele aumentar muito o valor do clique. Você está tirando ele do leilão. Mas voltando aqui, quanto que cada anunciante vai pagar? O valor que cada anunciante vai pagar pelo clique é o valor mínimo que ele precisaria pagar para aparecer na melhor posição no seu blog. Ou seja, o anúncio C, vencedor do leilão, para ser o primeiro, não precisaria ter atingido o índice 12. Precisaria apenas ter o índice maior do que 9, que é o segundo colocado. Para atingir um índice maior do que 9 e empatar com o segundo lugar, ele precisaria pagar R$ 1,50. Logo, ele vai pagar 1 centavo a mais para levar o leilão, pagando aí R$ 1,51. É só fazer uma continha, uma regra de 3 simples que a gente chega nesse número. Na mesma linha de raciocínio, o anunciante B, para aparecer em segundo, vai pagar R$ 2,67. O anunciante o anunciante D, para aparecer em terceiro, paga 51 centavos. E o anunciante A, que é o que pagaria mais, tem um anúncio tão ruim que não vai aparecer. Mais uma vez eu reforço
a gente estuda muito isso, a gente tem esses números. O melhor anúncio para o seu site é o anunciante C. É ele que vai gerar maior receita para o seu site. O anunciante A, mesmo tendo um valor pelo clique, mesmo estando disposto a pagar pelo clique mais, não adianta nada aparecer o anúncio dele lá e ninguém clicar, você não vai gerar receita para você. Então, o melhor anúncio é o anúncio C. Bom, vamos dar seguimento. Um valor que vocês têm na conta para avaliar é o SPM, ou o ECPM, que é um valor que, vira e mexe, a gente vê uma confusão com a análise por parte de alguns editores. Ao pé da letra, o ECPM é o custo efetivo para cada 1000 impressões. Esse é um valor que a gente usa para comparar duas coisas diferentes. Esse valor é calculado de uma forma simples, como vocês podem ver aí nesse slide, dividindo a receita obtida pelo anúncio, a receita obtida pelo número total de impressões e multiplicando por 1000. Assim, independentemente de quantas impressões um bloco de anúncio tiver, a gente pode comparar com um com o outro, pois a gente está supondo que os dois tiveram 1000 impressões. Então, na prática, ele é um instrumento de medida. Isso para vocês é um bom instrumento de comparação e análise de qual bloco está com o melhor rendimento. Por exemplo, vamos supor que vocês tenham dois critérios personalizados no seu site. Um chamado retângulo topo home e o outro chamado arranha-céu direita post, por exemplo. O primeiro, o retângulo topo home, teve 370 impressões e gerou de ganhos 1,48. O segundo, arranha-céu direita post, teve 187 impressões e gerou 97 centavos de ganho. Então, fazendo uma continha simples, conforme a fórmula acima, o ECPM do retângulo topo home é de 4 e o do arranha-céu direita post é de 5,18. Isso significa que o arranha-céu direita post, o segundo exemplo, tem uma performance, tem um resultado melhor do que o quadrado azul. Mesmo a gente vendo os números que está com menos ganhos, mas é porque ele também está com menos impressões. Então, essa fórmula do ECPM serve para a gente fazer esse tipo de análise. E serve apenas para a gente comparar um critério com o outro. Se o ECPM de um critério cair, não necessariamente significa que o valor do clique está caindo, ou significa que ele está perdendo, que ele está piorando a performance dele. Sempre que o número de impressões aumenta, o valor do ECPM cai. E essa análise já não serve. É necessário que vocês avaliem de outra forma. Bom, então, resumindo tudo que a gente falou aqui de CPC, de forma bem objetiva. Crie critérios claros e segmentáveis para anunciantes. Isso é muito importante para que o anunciante tenha visibilidade e possa fazer uma oferta pelo clique para participar no leilão do seu site. Tendo mais opções, aumenta o valor que cada um paga pelo clique. Faça também a opção por blocos de texto e imagem em formatos maiores. Os formatos maiores são os formatos que a gente tem mais inventário de anúncios. Então, mais uma vez, mais gente participando do leilão, maior é o valor do clique dentro do seu site. Verifique a posição do código do anúncio no código-fonte da sua página. Lembrando de avaliar o bloco de anúncios que tiver maior CTR, para a gente tentar encaixar ele em primeiro lugar no código-fonte da página, do blog. Isso é importante. E, por último, filtre a menor quantidade possível de anúncios, apenas aqueles que forem prejudiciais para o seu blog, prejudiciais para o seu negócio, para a sua crença, enfim. Tente filtrar apenas o necessário. Bom, passando então para o próximo assunto, vamos falar agora de outro fator que influencia a sua receita, que é o CTR, ou a taxa de cliques. E aí, o que a gente vai falar nessa sessão a gente vai falar sobre posicionamento dos blocos de anúncio, quais são, de acordo com a nossa experiência, os locais onde tem melhor performance.
O formato dos blocos de anúncio, a gente já falou um pouco de como que o formato influencia no CPC, a gente vai falar também como e por que ele pode influenciar no CTR, ou seja, na taxa de cliques. E, por fim, dessa sessão, a gente vai falar sobre a fonte e a cor dos blocos de anúncio. Começando então o posicionamento, para a gente falar sobre CTR, a gente vai falar de posicionamento de anúncio. O posicionamento de anúncio otimizado, ele pode aumentar significativamente a sua receita. Tradicionalmente, em publicidade online, os banners são implementados no topo e na lateral direita da página, como vocês podem ver nesse exemplo. Entretanto, alguns estudos mais recentes mostram que estes são pontos cegos e que o usuário tende a ignorar textos e imagem nessa área do blog. Eu acho que já deve ter passado para todos aí esse slide. Eu marquei aqui como área cega, para ficar claro que vocês lembrem disso, que sempre que você colocar um banner no topo da página ou fora do layout, ali na direita, aquele arranha-céu que a gente está vendo ali fora do layout, essas são áreas cegas, o usuário tende a ignorar essas áreas do site. São posicionamentos ruins esse. A forma mais efetiva para melhorar a performance dos seus anúncios, com o posicionamento deles, é de acordo com esse heatmap que a gente está mostrando nesse slide agora. A gente recomenda que os anúncios sejam posicionados em um local onde ele naturalmente chame a atenção do usuário, não sendo necessário e nem permitido chamar a atenção para ele de uma forma artificial. Se a gente colocar o anúncio num lugar onde ele naturalmente chame a atenção do usuário, além dele ser mais clicado, ele pode servir como conteúdo relevante para o usuário do seu blog. Porque como os anúncios do AdSense são contextuais, eles servem também como um complemento para o anúncio da sua página. Esse mapa que vocês estão vendo nesse slide mostra as áreas do blog que apresentam melhor performance dos anúncios, melhor resultado dos anúncios. Eu vou aplicar agora o blog que a gente está usando como exemplo nessa apresentação, nesse heatmap, nesse mapa de calor, para ver como que os anúncios podem ser melhor dispostos. Anúncios posicionados acima da dobra apresentam um melhor resultado. Dobra, que eu digo, é a parte do blog que aparece mesmo sem ser preciso usar a barra de rolagem. Então, quanto mais para cima ele tiver, mais visibilidade ele tem, melhor. Isso, é claro, costuma funcionar melhor porque o usuário não tem que utilizar a barra de rolagem para ver o anúncio. É um tapo só menos. Esse é, inclusive, um dos formatos que mais converte esse quadrado no início do post com o post circulando ele, com o conteúdo circulando ele. Porque a probabilidade dele ler e se interessar e clicar no anúncio é muito mais alta. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Tentem manter os anúncios no caminho de leitura do seu usuário. Isso é o mais importante. O mais próximo possível do conteúdo. Tomando cuidado, claro, para não enganar, fazendo que o usuário creia que o anúncio é conteúdo. Porque isso é contra o regulamento do programa. Agora, esse exemplo que a gente está mostrando é o ideal. Esse e colocar um bloco de anúncios no final de cada post são ideais, porque eles estão naturalmente no sentido de leitura do usuário. O usuário, quando ele entra no seu blog, ele está procurando conteúdo. Então, ele vai direto aonde está o post. Se o seu post está do lado direito, ele vai direto no lado direito. Se o seu post está do lado esquerdo, ele vai direto do lado esquerdo. Então, se tem anúncio no cabeçalho, se tem anúncio fora do layout, na direita ou à esquerda, o usuário tende a ignorar. Ele vê, mas vê numa frequência muito menor. Então, olha, uma dica objetiva. Aqui a gente tem um exemplo com um anúncio altamente integrado com o texto. Vocês veem que o texto está contornando o anúncio. E lá embaixo a gente tem mais um bloco de anúncios que também é um posicionamento ótimo. Ambos são muito bons. Vale a pena testar os dois. Outra dica objetiva. Procurem deixar o bloco de anúncios alinhado com o bloco de texto de vocês, como vocês podem ver nesse exemplo. Evite deixar centralizado ou desalinhado ou alinhado à esquerda. A leitura, o sentido de leitura do usuário é
é o sentido de leitura do texto. Então, coloque sempre alinhado com o texto o seu bloco de anúncios. E olha só, se a gente tiver que generalizar, os formatos maiores têm uma performance melhor do que os formatos menores. Isso acontece por duas razões. Se mais anúncios são exibidos, maior é a competição e o valor a ser pago no leilão é maior. Isso também pode levar a um CPM maior. Quanto menos quebra de linha a gente tem, melhor é a leitura do usuário. Isso significa que os anúncios se tornam mais atrativos e o CTR aumenta. O formato ideal vai depender muito do layout do blog e espaço disponível para anúncios. É claro que não é só porque não dá para inserir o formato mais eficiente que a gente não deve exibir anúncio, mas sempre que possível a gente recomenda os formatos mais largos, como, por exemplo, o 300 por 250. Tradicionalmente, e aí de acordo com a nossa experiência, de acordo com os números que a gente observa daqui de todas as contas, os melhores formatos em blogs são o quadrado, o retângulo médio, o arranha-céu largo e o cabeçalho. Então, é o formato o 300 por 250 ou 250 por 250, vai depender de qual que encaixa melhor no seu blog. O arranha-céu largo, que é o 160 por 600, que é esse formato vertical, e o cabeçalho 728 por 90. Cada um desses formatos suporta todos os tipos de anúncio: texto, imagem, vídeo, flash e gadget. Isso significa que, quando você habilita a exibição de anúncios de imagem, qualquer um desses formatos pode aparecer. Bom, vamos falar então de outro fator importantíssimo para aumentar a taxa de cliques, que são as cores. É importantíssimo que a paleta de cores do seu site seja usada também no anúncio. A gente ainda observa muitos blogs com as cores padrões da conta. Ou seja, muitos editores que não pensam qual é a melhor cor a ser aplicada nos anúncios, eles apenas entram na interface, geram um código, não configuram nenhuma cor especial e colam o código-fonte na sua página. É importante falar que não existe uma lei. A melhor coisa é fazer teste no seu blog, usando os critérios personalizados, e concluir qual formato funciona melhor. A forma que, na maioria dos blogs, apresenta melhor rendimento é essa que vocês estão vendo, que é harmonizando os anúncios com o seu blog. Nós recomendamos que o fundo dos blocos de anúncios seja da mesma cor do fundo do seu blog. Isso deixa os anúncios em maior harmonia. Fujam daquela regra que diz que os anúncios têm que chamar uma atenção excessiva dos usuários. Isso não tende a funcionar em publicidade online, não tende a funcionar nesses casos. Usem títulos da mesma cor dos pontos mais importantes do seu blog. Então, por exemplo, nesse blog que eu usei como exemplo, ele é um blog limpo, certo? Ele é um blog com fundo branco e os títulos em rosa. Então, a gente cria o título rosa do nosso anúncio, o fundo branco, sem a borda tende a cair. A gente consegue aumentar muito o rendimento de um blog simplesmente tirando a borda dele, quando ele está, lógico, no final de um post ou em algum local semelhante a esse. Então, usem títulos da mesma cor dos pontos mais importantes do seu blog. Não significa que você vai ter que usar exatamente as mesmas cores, mas tente seguir uma paleta de cores para que os anúncios fiquem harmônicos no blog. E, sempre que possível, evitem as bordas. Isso pode ser tido como uma regra. Lógico, vale você fazer teste, vai você testar, chegar à sua própria conclusão, mas tentem também tirar a borda, que a probabilidade de você ter um rendimento maior é maior. Outra forma que a gente tem de utilizar as cores é essa. No caso desse blog que vocês estão vendo agora, o fundo do anúncio está diferente do fundo do blog. Mas o web designer, o dono do blog, usou a paleta de cores para criar um box harmônico com layout. É também uma opção utilizando um estilo. O importante é fazer isso de forma consciente. Então, nesse blog, ele tem aí o texto em fundo branco, mas ele tem algumas partes com fundo azul no blog.
Então o que ele fez foi usar desse estilo para fazer o fundo azul e o texto em preto. Ficou interessante, ficou bem harmônico com o site. Está complementando bem. O importante é fazer isso de forma consciente, usando sempre critérios para avaliar qual que é o melhor resultado, qual que é a cor que está dando melhor resultado. Uma coisa que pouca gente sabe é que é possível escolher mais de uma cor e deixar que o nosso sistema interprete qual que é a que tem melhor desempenho e passe a exibir essa cor com mais frequência. Como que a gente faz isso? Você escolhe 4 cores e o nosso sistema vai usar cada vez uma cor. Com o tempo, ele vai saber qual que é o que está tendo o melhor resultado e vai optar por usar ela mais vezes. E aí o sistema ele tem diversos critérios para fazer essa análise, mas é bastante eficiente. Essa opção está disponível aí na sua conta. Você está lá em configuração do AdSense, quando você estiver gerando um código de anúncio ou alterando um código de anúncio. Lá, quando a gente estiver falando de cores, abaixo do formato, tem um combo, essa caixa que cai as opções paletas. E ali você use múltiplas paletas. Você configura então quais são as cores que você quer randomizar no seu blog, quais são as cores que você quer que fiquem se alternando, podendo escolher até 4, e o sistema vai fazer esse trabalho para você. Da mesma forma que a gente pode escolher uma cor, a gente pode escolher uma fonte para o seu site. A sugestão que a gente dá é que vocês tentem escolher aquela fonte que combina melhor com o conteúdo. Então, se o conteúdo tem uma fonte não serifada, escolha também uma fonte não serifada para os anúncios. Serifa é aquela perninha que tem na fonte. Algumas fontes têm a perninha, ligando uma letra na outra, outras não têm a perninha. Então, se o conteúdo do seu site não tem serifa, opte também por uma fonte sem serifa. Se tem serifa, opte por uma com serifa. Assim ele fica mais harmônico no seu site. A taxa de clique sobe. Bom, como que faz isso? Da mesma forma que você está configurando o anúncio, você vai na sua conta, vai ter a opção fontes, e você escolhe qual fonte que você quer usar. Atualmente, a gente dá aí 3 opções, que é a Arial, a Times e a Verdana. Atualmente essas são as 3 opções. Resumindo, para aumentar o CTR do seu site, o que a gente sugere que vocês façam de forma objetiva? Posicione o seu anúncio dentro do campo de visão do usuário, preferencialmente entre os posts e alinhado com o texto. Então, coloca anúncio entre os posts, alinhado com o texto e sem a borda. Opte por anúncios mais largos. Também é importante. É mais fácil o usuário ler os anúncios mais largos, porque o texto está em menos linhas, tem menos quebra de linha, é mais agradável para o usuário ler, ele entende melhor o anúncio e a probabilidade dele se interessar e clicar é maior. Escolha as cores que façam parte da paleta de cores do seu site. Se o seu site tem título em preto, usa título preto para o anúncio. Se o seu blog tem título verde escuro, usa o mesmo verde escuro para o título dos anúncios. E o texto dos anúncios, normalmente que funciona melhor é o preto, porque normalmente o preto é a cor da fonte nos blogs. E escolha uma fonte que seja semelhante à fonte do seu site. Se o seu site tem texto serifado, fonte serifada para o anúncio também. Bom, vamos falar agora do terceiro item que pode afetar na sua receita, que é o número de impressões. A gente vai falar aqui então de quantidade de blocos de anúncios, de anúncios nas páginas internas dos posts e de qualidade de divulgação. Pode parecer meio lógico isso que a gente vai falar, mas eu considero muito útil a gente mostrar alguns exemplos que certamente está passando batido por vários editores, por vários blogs. É meio batido, mas quanto mais impressões a gente tiver, quanto mais impressões o seu blog tiver, maior vai ser a sua receita. Vamos analisar então o que a gente pode fazer para melhorar isso, vendo esses 3 pontos. Primeiro,
Começando pela quantidade de blocos de anúncios. A gente sugere que vocês procurem usar todo o potencial de cada página do seu blog. Em cada página, você pode ter até 3 blocos de anúncios, 3 blocos de links e 2 caixas de pesquisa. Isso em cada página, não no blog inteiro. Então, cada página que o seu usuário vir, ele pode ver no máximo esse número, que são 3 blocos de anúncios, 3 blocos de links e 2 caixas de pesquisa. A gente recomenda que vocês usem todo esse potencial. Alguns blogs, eles ficam com uma lista muito extensa de posts, como vocês estão vendo aqui nesse exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, o maior. O que a gente sugere, então, já falei aqui algumas vezes, vou repetir, porque isso é importantíssimo, é que você opte por inserir um anúncio no final de cada post. Se você está usando uma caixa de anúncios no seu blog, simplesmente aumentando para 2, a sua receita já vai aumentar. Você utilizando todo o potencial, a probabilidade de você ter um rendimento maior, é lógico, é maior ainda. Bom, lembre de inserir sempre os anúncios em todas as páginas, inclusive nas internas. Por quê? Com os mecanismos de pesquisa, os mecanismos de busca atualmente, muitas páginas são acessadas diretamente sem passar pela página inicial do seu blog. Então, a gente não pode perder essa oportunidade de aproveitar, inclusive, as páginas internas. Se tem alguém, por exemplo, eu estou usando aqui esse blog sobre economia, para usar como exemplo. Se tem alguém que vai na busca do Google, ou em qualquer outra busca, quer saber sobre imposto de renda, e aparece esse resultado, ele clica, ele não passa pela home. Então, se a gente não tem anúncios nas páginas internas, a gente está perdendo esse potencial. Se vocês quiserem, vocês podem usar aí o Google Analytics ou qualquer outro sistema de Web Analytics disponível. Você pode usar ele para verificar quais são as páginas mais acessadas e se certificar que você está trabalhando bem ela. Ver, bom, essa página do meu blog, esse post do meu blog está sendo super acessado. Será que eu estou aproveitando todo o potencial dessa página? Ou tem aí alguma parte que eu poderia melhorar? Analise isoladamente cada página. É importantíssimo que vocês tenham esse controle para oferecer uma divulgação melhor e também para aumentar a qualidade. Se você conhece quem está acessando o seu blog e quais páginas ele está vendo, você pode fazer uma divulgação mais assertiva e pensar ou repensar se a qualidade do seu blog está boa. Olhando, por exemplo, a taxa de abandono. Se você tem uma taxa de abandono muito alta, vale a pena refletir, porque aí tem alguma coisa errada. Com uma qualidade melhor, você tem uma quantidade maior de acessos e de retornos. E gera uma amostra maior para fazer um controle mais bem feito, além de ter o seu blog naturalmente mais divulgado. O Google oferece algumas ferramentas gratuitas para webmasters desenvolverem um produto melhor. Quem se interessar, a gente sugere que vocês entrem em google.com.br/webmasters. Lá tem algumas ferramentas de controle de qualidade do site. É bom dar uma olhada ali para ver se o site está com uma qualidade razoável. E por fim, fazendo uma divulgação do blog, naturalmente você aumenta o número de acessos e o número de impressões de anúncios que tem nele. A solução do Google para publicidade é o Google AdWords. Quem se interessar também, adwords.google.com. Bom, a gente vai começar agora então a segunda parte. A gente falou aí nessa primeira parte. A gente falou então primeiro sobre a receita, quais são os pontos que interferem. A gente vai falar agora de outras formas de gerar receita com o AdSense, que são blocos de links, o AdSense para pesquisa e o AdSense para feeds. Vou tentar falar aqui rapidamente para a gente ter pelo menos alguns minutos para abrir para as perguntas, para responder algumas perguntas, mas lembrando que a gente vai responder todas aquelas que sejam pertinentes a esse assunto. Então, se a sua pergunta não for respondida aqui, a gente vai postar no fórum, aí no prazo de no máximo uma semana, a gente posta no fórum com todas as respostas. Tá? Começando então a falar um pouco sobre o bloco de links. O que é o bloco de links? Os blocos de links eles aparecem sempre que uma lista de tópicos pode ser relevante para o conteúdo da sua página. Então, aqui no nosso exemplo, eu inseri aqui 2 caixas de links.
o nosso sistema identificou que esses pontos são relevantes. Quando o usuário clica em algum desses tópicos, ele vai para uma página que exibe anúncios. E aí uma página que mostra só anúncios. Caso o usuário clique em um desses anúncios, você gera receita para o seu blog. Simples assim. Em média, a taxa de clique nos anúncios depois de clicar em um link é muito alta, porque esses anúncios são extremamente relevantes para o interesse dos usuários. E a gente recomenda por isso que vocês usem. Esse formato ele também é ideal para blogs onde não existe espaço suficiente para inserir os blocos de anúncios tradicionais. Ou, no caso dos blogs mais extensos, quando o limite de 3 unidades de anúncio for extrapolado. Então, se o seu blog já tem 3 blocos de anúncios no final dos 3 posts, pega um bloco de links e coloca ou embaixo do quarto post, ou então na parte lateral do site, em algum local que o usuário possa ver. Bom, a gente está vendo aí um exemplo de boa implementação de bloco de links. Ele pode ser usado ao final dos posts, ou aí onde a gente está vendo, com o anúncio circulando ele. Também fica bem legal. Eu destaquei aqui para vocês verem. Agora, uma coisa muito boa para os usuários do blog, que é o Etsy para pesquisas. A gente tem alguns estudos que mostram que a maioria dos usuários navega na internet fazendo pesquisas. Ou seja, um usuário acha o próximo blog que ele quer acessar por meio de um mecanismo de pesquisa. Quando o usuário não consegue achar o que ele procura, 80% abandona o blog e desses 80%, metade vai fazer uma nova pesquisa. Então, se você oferece para o seu usuário uma caixa de pesquisa, você está agregando valor, você está oferecendo valor para o seu usuário. Além de outras vantagens, que o público tende a ficar no seu blog por mais tempo, já que se ele não encontra o que ele está procurando ali, ele vai fazer uma busca dentro do seu blog. E quando o usuário acha um blog que oferece um serviço relevante para ele, ele tende a retornar. O usuário vê isso como boa qualidade para o site. Então, os blogs que têm mecanismos de pesquisa recebem os mesmos usuários mais vezes. Com o Etsy para pesquisa, você pode personalizar a aparência da página onde são exibidos os resultados da pesquisa. Escolhendo o site a ser pesquisado, você pode escolher, eu quero que apareçam os resultados apenas, além dos anúncios, o resultado apenas dentro do meu blog. Você pode escolher que apareçam os resultados de uma coleção de blogs, ou de blogs seus, ou de blogs que você acha interessante que apareçam os resultados, ou se você quer que apareça o resultado da internet inteira, para você ter mais resultado ainda para o seu usuário, usando a tecnologia de busca do Google. Você pode botar o AdSense para pesquisa em todas as páginas do seu blog, principalmente naquelas que tiverem maior saída. E aí, mais uma vez, a gente recomenda que vocês usem programas de Web Analytics para avaliar, para ver quais são as páginas que estão tendo mais saída e põe uma caixa de busca lá. Por que isso? Porque já que o usuário está saindo do seu blog, pelo menos ele tenta aproveitar e gerar alguma receita. Aí a gente está vendo um exemplo de página com resultado de busca. Você pode mudar cores, você pode mudar como que você quer que isso apareça dentro do seu site para ficar mais harmônico. Falando então, rapidamente, explorando o tempo, sobre o AdSense para feeds, e aí é o último produto que eu queria falar com vocês. Com o AdSense para feeds, vocês podem inserir anúncios nos feeds do seu blog. Atualmente é muito simples você criar um feed e muitos blogs permitem que os leitores possam assinar o conteúdo e ler em agregadores, sem ter que acessar o blog para fazer. Então, pensando nisso que a gente criou esse produto que permite que os editores ganhem dinheiro colocando anúncios segmentados, da mesma forma que os anúncios de conteúdo são segmentados, os anúncios nos feeds também são segmentados. E aí eles aparecem em alguns agregadores. O AdSense para Feeds funciona da mesma forma que o programa do AdSense, que é fornecer anúncios relevantes para o seu conteúdo e para os seus leitores. Então, lembre-se também de criar critérios personalizados, mostrar eles para os anunciantes, para que os anunciantes possam fazer ofertas para aparecer ali também. Otimizem também os feeds dentro do seu blog. Esse exemplo que vocês estão vendo é dos feeds sendo visualizados no Google Reader, que é o agregador do Google, mas eles também são vistos em diversos outros agregadores de feeds.
Bom, nós vimos nessa apresentação, então, como você pode melhorar a receita otimizando os 3 principais fatores que influenciam ela. O CPC, o custo por clique, o CTR, que é a taxa de clique, e as impressões. Analisem isoladamente esses 3 itens e pensem como você pode melhorar o desempenho de cada um deles no seu blog. A gente viu também que é legal pensar em outros produtos do AdSense para monetizar e agregar valor. Não só monetizar, mas também agregar valor para o usuário no seu site. Os blocos de links, o AdSense para pesquisa e o AdSense para feeds. Esse é o fim da nossa apresentação. Lembro que a gente vai disponibilizar um material no YouTube para vocês verem e reverem sempre que tiverem interesse.